Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar, né, um pouco mais sobre cinema aí, né? Tem um filme que não está passando muito percebido, né, nas salas, né? Ele está realmente com horários assim bem complicados. Ele só ficou uma semana em cartaz, agora está uma sessão somente às 9h10 da noite lá no NetRio 1, tá? E esse filme ele deveria ser muito mais divulgado porque ele tem uma importância assim fundamental para a gente pensar umas certas coisas, umas certas questões bem contemporâneas, tá? E esse filme é intitulado Tio, a Busca por Justiça. Gente, esse filme, tá? Ele vai ser mais um filme que vai discutir, né, a questão do racismo nos Estados Unidos, a questão da violência, né, contra os afro-americanos nos Estados Unidos, né? A gente está vendo ainda, né, muitos casos, né, de pessoas pretas, né, sendo mortas pela polícia, né? Isso volta e meia aparece na grande mídia, né? E esse filme vai justamente falar de um desses casos, vai falar de um linchamento, tá? Que aconteceu de um rapaz de 14 anos, tá? No Mississippi, chamado Emmett Till, tá? Isso foi em 1955, tá? Só que a coisa foi, assim, bem repugnante, foi uma coisa assim, o filme ele consegue resgatar, né, todo o choque, né, que foi esse assassinato, né, no caso, né. Como é que o filme ele se processa? Você tem uma família em Chicago, né, uma mãe vivendo com seu filho e com a sua avó, né, a mãe com o filho, né, e a mãe dela também, né, a avó do garoto, né, no caso, né, e a afinidade entre a mãe e o filho é muito próxima, né? Eles são muito próximos, eles são muito ligados um ao outro, eles são unha em carne, né? O filme faz questão de mostrar isso no início, né? E aí ele vai passar as férias, né? Numa fazenda, né? De algodão, né? No Mississippi, né? Com os primos dele, né? A ideia era essa, passar férias, né? Na casa dos parentes e voltar. Só que uma coisa é você ser preto em Chicago, outra coisa é você ser preto no Mississippi, ainda mais na década de 50, ainda mais no ano de 1955. O menino, né, o Emmett Till, né, ele tinha sido criado em Chicago. Ele não tinha a verdadeira dimensão, né, do que era o racismo do sul dos Estados Unidos, né, onde as pessoas pretas elas estão constantemente sob ameaça de morte, cara. A palavra é essa mesmo, não tem outra, entendeu? E aí a mãe não queria que ele viajasse, coisa e tal, mas aí a avó falou, não, ele tem que conhecer minha terra, não sei o que, coisa e tal, ele vai estar com os parentes, não sei o que. E a mãe toda hora, toma cuidado, não entre em atrito com os brancos, se mantém afastado dos brancos, não sei o que, coisa e tal, bababá, bababá. E ele, brincalhão, né? Totalmente inocente, não sabendo, né, que o que esperava ele no sul, né? Ele ficava brincando com a mãe, coisa e tal, né? E você já vê que aquilo não vai dar certo, né? Logo do início do filme você já percebe que a coisa não vai dar certo, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai estar, quando ele tá no Mississippi, ele vai estar numa espécie de loja de secos e molhados, vamos dizer assim, tá? Aí ele vai pedir, comprar uma bala lá com a garota, né, que tá trabalhando como caixa na loja, né? E aí ele brinca com a menina, mas ele brinca de uma forma bem, sabe, inocente, coisa e tal, né? Como se ele tivesse fazendo umas gracinhas pra garota rir, coisa e tal, né? Só que a garota começa a olhar pra ele de um jeito e o que acontece? Ela vai, né, no carro, pega uma arma, né? E os primos, né, já sabendo o que ia acontecer, já todo mundo corre pra dentro do carro, se enfia no carro e sai batido, entendeu? E a garota apontando a arma pros moleques, entendeu? Só porque o garoto chegou e, entendeu, pediu uma bala, coisa e tal, quis puxar um papo, fez uma gracinha lá, deu um assoviozinho nela, deu uma cantadinha nela bem de leve, coisa e tal. E aí a garota pegou uma arma pra passar fogo em todo mundo. A parada foi assim mesmo, entendeu? Nesse sentido. Isso foi história real, tá, gente? Isso foi história real.
Você tem as fotos de tudo isso no Google, tá? Podem procurar à vontade, tá? E aí o que vai acontecer, né? Isso não ficou barato. Ele estava lá na casa lá dos parentes, lá no Mississippi, coisa e tal, e os dois brancos armados chegaram lá e tiraram o garoto da casa do parente, do tio lá, à força, né? E sumiram com o garoto, né? E aí o garoto desapareceu, né? E a mãe começou a pedir ajuda, né, de advogados, coisa e tal, né? De pessoas que tinham, vamos dizer assim, já estavam começando a organizar movimentos negros ali em 1955 ainda, né, no caso, né, para tentar achar o garoto, mas acabaram achando o corpo do garoto, né? E o corpo do garoto estava todo deformado porque ele foi linchado, tá? Estava deformado, já estava em adiantado estado de decomposição, né? Era tipo assim, era para fazer o funeral com o caixão fechado. Mas aí a mãe do garoto, né, a mãe do Emmett Till, né, acaba tomando uma decisão muito corajosa. Ela falou assim: eu vou deixar, né, que todos vejam, né, publicamente, né, como ficou o corpo do meu filho, como o corpo do meu filho ficou completamente é, completamente destruído, completamente deformado, né? Não só pela decomposição, mas também pela violência, né, do linchamento que ele sofreu, né? E aí ela bota isso, né? E isso é uma coisa realmente muito pesada, uma coisa realmente muito... O filme já choca, entendeu? O filme já choca demais. Agora você vê as fotos reais disso no Google, meu amigo. Vou te falar um negócio. É pesado demais. É muito pesada a coisa, né? E aí ela toma essa atitude para mostrar, ó, ao que os brancos estão fazendo com os pretos aqui dos Estados Unidos, né? E aí, obviamente, ela vai ser atacada pelos brancos por causa disso, né? Vai haver um julgamento, né? Nunca dois brancos tinham sido acusados de matar um negro no Mississippi, né? E os brancos do sul dos Estados Unidos fazendo linchamentos à torta e à direito, matando geral, entendeu? E ninguém sofre, e as pessoas sequer sendo incriminadas, sequer sendo acusadas disso, né? Nesse caso aí, ele acabou sendo, os dois caras que mataram acabaram sendo acusados de um crime e houve um julgamento. Mas os juízes todos, os jurados todos brancos, juiz branco, a coisa feita no Mississippi, é claro que os caras foram absolvidos, né? E é claro, né, que o filho dela foi incriminado, foi acusado de tentar estuprar a garota, né? A própria garota, né, fez um depoimento completamente distorcido, né, completamente mentiroso, de que ele tinha ameaçado estuprar ela, coisa e tal, né? E os brancos aceitando aquilo tudo numa boa, né? Os brancos colocando, vamos dizer assim, o caráter da mãe do garoto, entendeu? Em jogo, né, no caso, né? Ou seja, é muita humilhação demais. É muita humilhação, né? E aí, né, a mãe do menino, né, que era chamada de Mami, né, no caso, a mãe, ela percebeu que não tinha o que fazer ali no Mississippi. Ela falou: eu vou embora daqui, eu não tenho mais o que fazer aqui nesse lugar, entendeu? E aí, um dos advogados, né, falou assim, né, esse caso está tendo muita repercussão na mídia da época, né, é ano de eleição, né, você pode ajudar, os políticos vão te procurar com interesses de serem eleitos, né, políticos que vão querer votos dos negros, né, isso inclusive estava sendo também colocado, né, os negros estavam começando a ter direito a voto naquela época, né, e as pessoas pretas, né, que estavam, entendeu, tocando essa ideia, levando adiante essa ideia de você dar ao eleitorado preto, né, uma chance de votar, essas pessoas estavam sendo assassinadas também, né? Ou seja, os brancos dizimando os pretos assim, à torta e à direito, numa impunidade total, isso na famosa terra da liberdade e da democracia. Olha que lindo isso, cara, né? Olha que maravilha esse negócio, né? E tem gente que critica hoje em dia o Black Lives Matter, cara. Tem gente ainda que critica o Black Lives Matter por causa disso. É impressionante, cara. É realmente impressionante. Realmente eu não consigo entender
esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa deveria ser gritado aos quatro ventos, entendeu? Porque realmente esse racismo que existe nos Estados Unidos, assim como o racismo que existe aqui no Brasil, ele tem que ser duramente combatido. Não é só botar na justiça, não. Eu achava que tinha que ter uma atitude bem mais drástica com relação a isso. Quando eu falo, de repente eu falo até numa pena de morte, não sei, sei lá, entendeu? Mas que realmente do jeito que está não pode continuar. Não pode continuar. As punições para isso tem que ser extremamente severas, porque esse filme ele mostra isso de uma forma muito, muito, muito contundente. Ele mostra realmente como, entendeu, a população preta dos Estados Unidos está sofrendo. A atriz, inclusive, que faz a Manny Till, né, no caso, né, que é a mãe do garoto, né, ela mostra com bastante força, né, o que foi todo o sofrimento, né, daquela mãe, né, que existiu, né, quando viu, né, o filho dela morto. Né. Então, quer dizer, é um negócio, sabe, é um negócio de embrulhar o estômago. E aí ela chegou, né, a ser chamada, né, pelos advogados na época, né, para lutar pela implementação de uma lei contra o linchamento de pretos, né? Só que ela estava muito transtornada com a perda do filho, né? Num primeiro momento ela acabou não aceitando, né, essa coisa. Ela só queria trazer o filho para cidade dela, né? Porque o garoto ia ser enterrado lá no Mississippi mesmo, entendeu? Não ia nem voltar para a cidade natal dele para ser enterrado. Ia enterrar mesmo como um cachorro, cara. Assim mesmo. Abre um buraco aí, joga esse corpo aí e acabou. Entendeu? Então ela brigou, a primeira briga dela foi por essa, né? Para trasladar o corpo, né, do filho dela para a cidade onde ele na cidade natal dele, coisa e tal. Ela conseguiu fazer isso, fez o funeral, mostrou o filho deformado para todo mundo no funeral, pediu para a imprensa fotografar o corpo do filho todo deformado dentro do caixão, né, para mostrar o que os brancos faziam com as pessoas pretas dos Estados Unidos, né, para isso ficar bem contundente mesmo, né. E os brancos ficaram revoltadíssimos com isso, né, porque ela estava fazendo muito alarde em cima de um crime comum, né. Olha que absurdo isso, né, que coisa, né, fazendo alarde sobre um crime comum, né. E aí o que acontece? Quando ela percebe, né, que aquele julgamento, que o veredito ia ser inocência mesmo, que os caras jamais iam ser presos, que a moça também que acusou o filho dela e cometeu um perjúrio assim descarado, não aconteceu nada com ela também, ela começou a se engajar mais, né, na luta pelos direitos civis, né, e começou a se engajar mais na luta da aprovação de uma lei contra o linchamento, né? E aí vocês podem me perguntar, quando é que já que a coisa foi na década de 50, quando é que essa lei de linchamento contra o linchamento foi aprovada, né? Deve ter sido aprovada ali na década de 60, talvez no mais tardar na década de 70. Não, meus queridos, foi aprovada em março de 2022, quer dizer, não tem nem um ano que ela foi aprovada. Cara, tipo assim, é de embrulhar o estômago, cara. É de você ficar profundamente indignado. Esse filme, ele faz você ficar profundamente indignado com tudo isso. Você não fica indiferente a isso. Você fica com tanta raiva, mas com tanta raiva que você passa até a torcer para uma aliança entre Rússia, Coreia do Norte e China para tacar bomba atômica nos Estados Unidos, cara. Porque ô gente ruim do demônio. Só falando assim, cara. Só falando assim. E esses caras estão aí hoje ainda. Estão aí hoje. Porque ainda tem gente preta morrendo pela polícia. Entendeu? Então, sabe? Esse filme, ele tá passando muito... de forma muito tímida. Tá passando de forma muito despercebida pelo grande público, tá? Tá passando assim... Só tinha 2 pessoas na sessão, acabei de vir do cinema, entendeu? Eu tô falando no sábado, dia 18 de fevereiro, desfile de escola de samba rolando, entendeu? E tava eu no cinema lá com mais umas 2 pessoas na sala vendo um filme desses que devia ter, entendeu? Uma repercussão, uma penetração na mídia muito maior, sabe? E é um filme que tá passando muito despercebido. Então eu vou usar
meu veículo de mídia aqui, de curtíssimo alcance também, para gritar aqui, entendeu? Para vocês correrem atrás disso, para vocês verem esse filme, para vocês buscarem as informações na internet, verem essas pessoas, né? Virem essas pessoas, né? Realmente, as fotos reais dessas pessoas, a foto do menino morto todo deformado no caixão. Gente, é muito revoltante, cara. É revoltante demais, entendeu? E esse filme, ele atinge você em cheio, cara. Ele atinge você de uma forma que é impossível você não ficar profundamente indignado, entendeu? Profundamente revoltado com tudo o que você vê, né, ali, né? De você ver seres humanos sendo tratados de uma forma tão degradante, tão humilhante, entendeu? E tudo, sabe, passar assim em brancas nuvens como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, quando não é, quando é uma coisa extremamente absurda, sabe? Esse filme, ele é um grito assim muito contundente contra o racismo, mas muito mesmo, e esse filme ele tem que ser divulgado, espalhado, mostrado para todo mundo, sabe? Essa é a função social do cinema, de despertar um pouco também a consciência das pessoas, de denunciar, de fazer as pessoas pensarem, né? Sempre o melhor filme é aquele que faz pensar, e esse faz a gente pensar muito, tá certo, gente? Bom, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de ver meu site batataespacial.com.br e futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí interessantes aí com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.